Quem tem visão, vê oportunidades. Acesse agora mesmo univervideo.com ou baixe o aplicativo. 2020 tem sido um ano cheio de desafios, mas não podemos descuidar da democracia. Afinal, é ano de eleições municipais e a Justiça Eleitoral trabalha para garantir o seu direito de votar, cumprindo as orientações de distanciamento social. Acesse www.justiçaeleitoral.jus.br/atendimento e saiba como usar o novo serviço de atendimento remoto. Você pode tirar, transferir ou regularizar o seu título e ficar com tudo pronto para votar. Seu voto tem poder. Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Programa Alegria do Rádio. Na apresentação, Espinaldo Silva. Na Rádio Contemporânea AM 990. Olá, povo de Deus! Eu sou Ana Nóbrega. Que alegria estar aqui na Rádio Contemporânea 990 AM. Deixo para todos vocês o meu abraço e também ao Bispo Hinaldo Silva. Contemporânea AM 990, sempre ligada em você. O que você acha de dar uma repaginada? Chega de tentar relaxar se estressando ainda mais nas redes sociais e venha conhecer dicas preciosas para melhorar sua saúde física e mental. Todas as quartas-feiras no programa Livremente, das 9 às 10 horas da manhã. Apoio Bispo João Mendes de Jesus. Até lá! Olá! Estamos de volta, programa Livremente, comigo, doutora Rose Cabral, e hoje nós estamos aqui com um especialista, psicanalista clínico, terapeuta floral, professor em psicanálise, doutor Paulo Velasco. E nós estamos falando de um assunto muito interessante, falando de esquizofrenia. Nós vamos dar continuidade, o doutor Paulo estava respondendo no primeiro bloco, como a gente identifica uma criança que apresenta um quadro, indícios de esquizofrenia. Então, ele estava falando aí algumas diferenças para que a mamãe aí que está ouvindo a gente preste atenção, fique com o teu sinalzinho de alerta ligado, para que você cuide bem dessa criança, para que essa criança não seja maior que o transtorno que ela carrega, ok? Então, doutor Paulo, continuando. Muito bem, doutor, eu estava falando o seguinte, uma mãe é capaz de observar se a criança está manipulando ou não, se está mentindo ou não. Mas a mãe também é capaz de observar quando a coisa é séria. Se a criança está alucinando, ela vai ter crises, vai surtar. Então, a mãe é capaz de observar. Não é preciso ser um especialista num assunto para observar isso, não. E se notar os surtos e as crises, tem que levar, sim, a um psiquiatra, neuropsiquiatra, o neurologista, tem que ser levado para avaliar o caso. Mas, como eu disse antes, essa criança não pode ser rotulada de esquizofrênica. Certo. Porque até a adolescência isso pode mudar. Tá, e no caso... para pior. Tá, então, doutor Paulo, no caso da criança, se a mãe levar a um psiquiatra, a um neuro, ele entra num processo medicamentoso ou não? O médico vai dar outro tipo de instrução e pode passar... Isso é alguma coisa que a gente pode melhorar com a dieta, pode melhorar com algum mecanismo? Qual vai ser a instrução se levar um psiquiatra? Porque esse nome, essa especialidade psiquiatra, ainda é um termo que gera muito medo. Quando se fala que a pessoa tem um problema e que é bom ir numa consulta num psiquiatra, todo mundo fica com medo, vai ser rotulado de maluco, vai ter que tomar tarja preta. Então, o que o senhor falaria para essa mãe que percebe essas coisas
e tem aquele medo, aquele receio, entra dentro dela talvez um conflito, um medo de que o filho seja rotulado como uma pessoa louca por causa da especialidade. E o que o senhor falaria para essa mãe para acalmá-la? Em primeiro lugar, esse tabu do preconceito tem que ser quebrado. Uhum. Porque o psiquiatra, os profissionais de saúde mental, não cuidam só de loucura, cuidam de insônia, transtornos, personalidade. Então, é um profissional que cuida da mente, não necessariamente de loucos. Isso. Agora, o profissional vai avaliar o quadro, se houver necessidade da medicação, ele vai medicar, não como um adulto, mas em dosagens para não deixar a criança prostrada. Uhum. Me diz uma coisa também. O senhor também falou, já nos orientou, que a esquizofrenia em si, ela vai eclodir de forma concreta a partir da adolescência, lá pelos 16 anos, e aí sim se instala até uma vida adulta. Seria correto a gente dizer que se a mãe identifica quando é criança, ela pode conter essa manifestação mais violenta na idade da adolescência ou na idade adulta? É correto pensar assim? Correto, sim. Ela pode amenizar os sintomas e, quando chegar na fase de adolescência, talvez a criança nem apresente mais os sintomas, se for tratado corretamente. Mas ela continua com tratamento medicamentoso a vida inteira? Ou isso aí é algo que pode ser amenizado e com o tempo ele pode passar até por um processo de desmame? Veja bem, como eu falei, na fase infantil, é um transtorno de conduta que pode ser controlado. Uhum. Se chegar na vida, no início da vida adulta, que é a adolescência, esse transtorno não estiver controlado, aí se torna, infelizmente, incurável. Ah, ok. Nossa, então... É um transtorno psicótico que não tem cura. Até hoje a ciência não achou uma cura. Porém, existem controles medicamentosos. O indivíduo controlado, ele pode chegar próximo à normalidade. Então, alguém às vezes me pergunta, eu conheço pessoas já idosas que ficaram boas da esquizofrenia. Não, não é bem assim. Uhum. O medicamento aliviou os sintomas. A pessoa está vivendo, quer dizer, está dentro do convívio social, mais próximo à normalidade. Tá? Não estou dizendo que está curado. Mas se parar com a medicação, volta a ter as crises e os surtos. Então, por isso que é dito que é uma doença ainda incurável. Ok, então, mas o que o senhor falou é muito interessante e fica aí, né, fica aí de alerta, fica aí de sinal de alerta para você, mamãe, que observa, porque se você cuidar dessa criança desde o início, desde o princípio, que manifesta esses sintomas, os sintomas dessa doença, eu posso lhe garantir que você vai ter em casa um adolescente não violento, se você tratar, porque quando chega a adolescência, quando manifesta a esquizofrenia, então vai vir a violência, vai ser taxado do adolescente rebelde, vai ser taxado da ovelha negra, e aí vai ser mais complicado convencer essa pessoa que já tem uma maturidade de que você tome o controle disso, para que leve essa pessoa a se tratar, para que leve essa pessoa a se cuidar. Você tratando desde o início vai poupar, né, uma família ou uma mulher de ter um marido violento com surtos de violência dentro de casa, surtos psicóticos. E outra coisa, já que nós estamos falando aí de família e de crescimento, vou incluir outra pergunta, doutor. A esquizofrenia, ela é hereditária? Já ia falar disso. Uhum. Muito bem. Existem 2 fatores para a esquizofrenia. Acredito que
alguns dos ouvintes devem estar pensando isso. Como surge a esquizofrenia? Qual a origem dela? Uhum. Então, a ciência vem dizer que tanto ela pode ser genética ou ser adquirida no próprio meio ambiente, sendo que os fatores genéticos carregam 80% das esquizofrenias. Uhum. O que seria esse fator genético? Vamos dizer que a mãe é esquizofrênica, então o filho vai ter 10% de probabilidade de também ser esquizofrênico. Uhum. Se o pai e a mãe forem os dois, essa probabilidade já aumenta para 50%. Então, isso quer dizer o quê? 50%. A cada 2 filhos que tiver, pelo menos um vai ser esquizofrênico. Então, por exemplo, no caso do meu pai era esquizofrênico. Dentre os filhos, qual seria então a probabilidade dos filhos, por causa do pai, qual seria esse percentual de sermos também? Bom, a probabilidade do filho ser também é de 10%. Ah, ok. Ou seja, vamos dizer que ele tivesse 10 filhos. Um deles teria que ser 10%. Ok. Mas eu queria falar também da esquizofrenia que é adquirida, absorvida no próprio meio ambiente. Ah, isso eu gostei também. Como a pessoa fica esquizofrênica? Veja bem, existem meios propícios para a criança ter uma lesão estrutural no cérebro. E a esquizofrenia é um transtorno que tem essa lesão estrutural no cérebro. Uhum. Então, os meios mais propícios seriam aqueles meios onde tem conflitos familiares, onde o marido chega alcoolizado, drogado, bate na esposa, bate nos filhos. Então, uma criança vendo isso, ela pode absorver essas influências. Outra coisa é a violência. Onde tem violência, por exemplo, eu não quero diminuir as favelas, as comunidades, mas isso existe muito nas comunidades, onde tem o tráfico de drogas, as violências, matança, assassinatos. Uma criança que é criada nesse meio pode, sim, adquirir uma esquizofrenia por causa do próprio meio ambiente. Tá, mas aí seria o ambiente dentro de casa e também fora associado, porque, por exemplo, a gente não pode realmente generalizar. Muitas pessoas moram em comunidade, convivem, tem que ter cuidado no seu entrar e no seu sair, no seu ir e vir. Porém, dentro da sua casa tem um lar estruturado, tem um pai amoroso, tem uma mãe amorosa e, infelizmente, as condições levam ali aquela criança a conviver com isso por causa do externo. O senhor, então a gente poderia considerar que ambos, ou a criança que tem dentro e fora, tanto o fator externo como dentro da sua casa, como se fosse o filho do traficante, o filho do homem violento, o filho do alcoólatra, isso tudo associado, então, pode levar uma criança a desenvolver a esquizofrenia. Sim, de ambos os lados, tanto o interno como o externo. E quando eu falei em comunidade, eu não quis diminuir a comunidade. Isso pode acontecer na Zona Sul também, lá em Copacabana. Porque o tráfico de drogas existe em qualquer lugar, a violência tem em qualquer lugar. Ok. Nós vamos entrar num outro... Eu quero entrar agora numa outra